Quiz de geopolítica no Brasil e América do Sul. Conflito entre Guiana e Venezuela. Demarcação de terras indígenas no Brasil e Marco Zero. 1. A geografia política se refere à divisão do território em áreas com diferentes graus de soberania, enquanto a geografia física se refere às características naturais do território, como montanhas, rios e clima, verdadeiro ou falso. 2. O Brasil é uma república federativa monarquista, com 25 estados e um distrito federal. O país é dividido em 5 regiões geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Verdadeiro ou falso? 3. Um reinado é uma entidade política soberana, com seu próprio governo e poder legislativo, enquanto um território é uma área que não é um estado soberano, mas sim uma região administrada por um governo central. Verdadeiro ou falso? 4. A geopolítica é conhecida como o estudo sobre como as características geográficas e fatores geográficos, como localização, tamanho, recursos naturais e fronteiras, influenciam as relações de poder, conflitos e cooperação entre estados e outras entidades políticas. Verdadeiro ou falso? 5. O conflito entre Guiana e Venezuela se deve à disputa territorial sobre a região fronteiriça entre os dois países. A Guiana Britânica é reivindicada pela Venezuela, que a considera uma parte de seu território. Verdadeiro ou falso? 6. A solução proposta para o conflito entre Brasil e Venezuela é a demarcação da fronteira entre os dois países, com base na arbitrariação da Corte Internacional de Justiça de Haia. Verdadeiro ou falso? 7. A demarcação de terras indígenas é importante para garantir os direitos dos povos indígenas ao território e à autodeterminação. Além disso, a demarcação ajuda a preservar a biodiversidade e a cultura indígena. Verdadeiro ou falso? 8. O Marco Zero é um ponto de referência que marca o início da demarcação de terras indígenas. É uma pedra ou um marco que indica o lugar onde começa e termina a terra indígena. Verdadeiro ou falso? 9. A terra é uma área que é habitada por povos indígenas e é reconhecida como sua terra ancestral, enquanto a terra tradicional é uma área que é usada pelos fazendeiros para atividades tradicionais, como caça, pesca e coleta. Verdadeiro ou falso? 10. A participação popular é importante na demarcação de terras indígenas, pois os povos indígenas têm conhecimento tradicional sobre a terra e suas características, o que ajuda na demarcação precisa e eficaz. Além disso, a participação popular ajuda a garantir que a demarcação seja justa e equitativa. Verdadeiro ou falso?